Querido aluno, querida aluna, nós estamos a uma semana da prova para analista e técnico do Ministério Público da União. A prova vai ser agora no dia 19 de maio, já foi confirmado, já saiu os locais de prova, muitos estão na expectativa para a prova deste dia 19. E como eu costumo sempre fazer, estou agora com você aqui lançando o prognóstico, a previsão do que cairá na prova do dia 19 de maio. Então você que é técnico, você que vai fazer a prova para analista, pega o papel, pega a caneta e que eu vou agora falar para vocês aquilo que eu acho que é interessante para cair em provas e concursos. Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Então vou começar a fazer análise para aqueles que vão fazer a prova para técnico do MPU. Para técnico do MPU, essa matéria, legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, ela está junta com outras 4 matérias. Se são 50 questões, se fosse apenas um mero cálculo aritmético, 50 questões por 5 matérias, daria aproximadamente 10 questões, sendo que não é assim. Eu julgo que na prova do dia 19, mais ou menos de 7 a 10 itens serão de legislação aplicada ao Ministério Público da União e ao CNMP. Geralmente ele privilegia outras matérias, como português, por exemplo. Então estou esperando 10 questões numa perspectiva muito otimista. Então de 7 a 10 questões. Então eu, se eu fosse você, nesta semana agora, eu iria privilegiar o assunto Procurador-Geral, requisitos para investidura e procedimentos para destituição. Então Procurador-Geral, principalmente o Procurador-Geral da República, dê uma olhada neste assunto, como ele é nomeado, como ele é destituído, porque eu acredito que de 1 a 2 questões será cobrado esta temática. Uma outra temática que você deve observar é função institucional. Acredito eu que uma questão será tirada das funções institucionais do Ministério Público, lá do artigo 129, e também dos dispositivos do artigo 5º, 6º da Lei Complementar 75. Então dê uma olhada nisso. Uma questão, eu acredito, que cairá sobre a composição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. Uma questão ou até mesmo 2 questões. Então cuidado com o artigo 130A da Constituição Federal, que fala sobre o CNMP. Eu acredito que uma questão cairá desta temática, da composição dele e das atribuições dele. Cuidado com a parte de conceito, princípios e os vários ministérios públicos, porque destas partes, destes itens, conceito, princípio e os vários ministérios públicos, uma questão ou 2 pode cair sobre isso, ok? Com relação a princípios institucionais, é matéria doutrinária. Então você tem que saber o que a doutrina fala sobre o princípio institucional da unidade, indivisibilidade e da independência funcional. Uma outra temática que eu acho que cairá é sobre aquele grande grupo chamado ingresso na carreira, promoção, aposentadoria, garantias, prerrogativas, vedações. Sobre isso, 1 ou 2 questões no máximo sobre toda esta temática, ok? E peço que vocês prestem atenção na parte dos principais órgãos do MPU, como o Conselho de Assessoramento Superior, como as atribuições do PGR, Colégio de Procuradores, Corregedoria, Conselho Superior, todos aqueles órgãos que estão descritos na Lei Complementar 75. Essa é uma outra temática que será cobrada no dia da sua prova. Então de 1 a 2 questões, ok? Então privilegie nomeação e destituição do PGR, para mim é a questão certa. Privilegie CNMP, para mim é a questão certa. E os vários órgãos do MPU, para mim também é a questão certa. Então esses assuntos podem aí ter 4 ou 5 questões sobre essa temática e você já vai gabaritar 60% ou 70% da sua prova, ok? Esta é a análise para quem vai fazer a prova para técnico do MPU. Para você que vai fazer analista do MPU, este assunto está junto com outras 2 matérias. Então se você pegar 3 matérias dividido por 50 questões, vai dar mais ou menos umas 15, 17 questões para cada matéria. Então eu acredito que para vocês analistas, vocês precisam caprichar. Para mim vai ser de 12 a 17 itens sobre a minha matéria, legislação aplicada ao MPU e ao CNMP. Então tudo que eu fiz aqui, essas análises,
vocês praticamente têm que dobrar. Então, uma ou duas questões sobre nomeação e destituição do Procurador-Geral. Uma ou duas questões sobre função institucional. Uma ou duas questões sobre conceitos, princípios e os vários ministérios públicos. Uma ou duas questões sobre o CNMP. Uma questão sobre ingresso na carreira, promoção, aposentadoria, prerrogativas, garantias, vedações. Uma ou duas sobre esse assunto. Duas ou três questões sobre os principais órgãos do MPU. Uma questão sobre autonomia financeira, administrativa, elaboração da proposta orçamentária, tá? Então se ligue nisso. E uma questão sobre funções exclusivas e concorrentes. Então cuidado com estas temáticas. E para os que estão querendo, eu selecionei 3 temas que possivelmente cairão na sua prova discursiva. Primeiro, a PEC 37 e o poder investigativo do Ministério Público da União, tá? Do Ministério Público. Então a PEC 37 e o poder investigativo ou investigatório do Ministério Público, à luz da Constituição e da recente jurisprudência do STF sobre o assunto. Então pega o que o STF fala sobre o poder investigatório do Ministério Público. É um tema. Um outro tema é sobre as atribuições constitucionais do Conselho Nacional do Ministério Público. Cuidado com este tema. E um outro possível tema que poderá cair é sobre as funções institucionais do Ministério Público. Então ele dá um caso e pede para que você aplique as funções institucionais do Ministério Público, tá? Cuidado com esses temas, veja as questões, desejo tudo de bom para vocês e que no dia 19 vocês possam gabaritar as questões e lembrar deste prognóstico que eu fiz com vocês. Até lá, boa sorte, Deus abençoe, tchau!